Tô lendo aqui uma explicação rápida aqui que me veio à mente aqui, só para elucidar um pensamento que foi nos ensinado errado durante a vida toda, tá? A respeito de dízimos e oferta. Tá escrito lá em Malaquias 3:10, né? Por causa de vós repreenderei o devorador. Tá bom? Tá escrito lá. Repreenderei o devorador. Só que você não entendeu que o devorador do qual fala aquele texto é apenas uma espécie de gafanhoto. Gafanhoto, é exatamente isso aí. O devorador, o cortador, o migrador, né? São espécies de gafanhotos. E aí o pessoal que gosta de mistificar demais, né, o evangelho, quando ele não tem que ser mistificado, faz isso para enganar o povo e para forçar o povo a continuar trazendo aí as suas benécias do dinheiro, né? Então, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, isso aqui é aquela parte em que Deus, né, endureceu o coração de Faraó e estava trazendo as pragas, porque Faraó também não queria obedecer e liberar, né, o povo dele. Mas de propósito Deus está fazendo isso para mostrar o que Deus poderia fazer, né? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã que gafanhotos aos teus termos, ou seja, a tua terra, a toda a sua plantação, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, no caso uma chuva que teve lá, né? Também comerão toda a árvore que vos crescer no campo. Entendeu? É uma espécie de gafanhoto que Deus tinha mandado, mas em um número assim, ó, incalculável, que comeu tudo lá no Egito, porque Faraó não quis obedecer. Então, exatamente o que aconteceu lá em Malaquias, só que o povo não explica assim. Ai, então se você não der o dízimo, o devorador vai tirar o dinheiro, você não vai conseguir pagar suas contas. Não, é mentira isso. O devorador do qual fala aquele texto é só uma espécie de gafanhoto, não é o demônio, não é Satanás, entendeu? Ensinaram de uma forma totalmente errada e o povo acreditou de uma forma errada e traz isso até hoje, acreditando de uma forma errada, impedindo até mesmo Deus de agir na vida deles. Uma perguntinha rápida, inteligente, vinda direto de Deus para você que ainda acredita que o gafanhoto é Satanás. Deus é dono de 10% da sua vida ou é dono de toda a sua vida? Responde aí. Pegando um paralelo aqui, ainda falando sobre o dízimo, tá? Para fique bem clara essa parte, depois eu vou mostrar lá no livro de Malaquias, um pedacinho também. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra. Preste atenção. E todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem a erva do campo, em toda a terra do Egito. Ou seja, gafanhotos tão numerosos que cobriam a terra escureceu inteirinha, porque Deus tinha enviado lá uma nuvem gigantesca de gafanhotos, o tal devorador que você acreditou que era Satanás a vida inteira, em Malaquias 3:10. Agora, vou dar uma olhadinha lá no livro de Malaquias, só para te explicar bem claramente isso, tá bom? Pessoal, só para que não haja dúvida, tá bom? Aqui, ó, eu poderia ler direto daqui, já está até marcado já, porque eu já conheço aqui há anos, graças a Deus. Mas vamos ler, pegar aqui do 14, aqui, ó. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios.
estava acontecendo aqui é que eles estavam oferecendo sacrifício de animais todo estrupiado para Deus, né? E achando que Deus é um velhinho caquético que iria aceitar as falcatruas deles, inclusive em cima do altar. E aí, preste bem atenção, falando sobre dízimo, para encerrar esse assunto, espero que você esteja entendendo. Acho que são 3 vídeos só que eu gravei aí. Deixando bem claro para vocês, tá? Para quem que é o dízimo, de quem que era assim, que Deus colocou essa espécie desse trato, né? Esse concerto que Deus fez na época, para que eles fizessem isso, para que a praga não viesse, por causa da desobediência deles. Tá bom? Então preste atenção, existe até um tipo de maldição, estou explicando bem claramente, não se ensina por aí nas igrejas, porque senão vão perder receita, tá bom? Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em ensinar a verdade. Preste atenção aqui, ó. Você que assim como eu, tá bom? Assim como eu, não estou me isentando disso não, assim como eu acreditou a vida toda que isso aqui era um mandamento para nós, era um mandamento que Deus estava ordenando, porque eles inclusive até falam, né? Eles transferiram para as costas do povo, né? E falaram assim: acaso que pode o homem te roubar? Em que te roubamos? Aí Deus vai e responde: nos dízimos, nas ofertas alçadas, né? É uma conversa de Deus com os sacerdotes, não é com o povo. E o sacerdote malandro, ao longo dos tempos, foi transferindo isso para cima do povo até que o povo acreditasse que na verdade era o povo que estava roubando a Deus, e não é uma verdade. Aqui, ó, bem claramente escrito aqui, tá? Eu vou falar pausadamente, tá? Aqui, ó. Agora, ó, quem? Alguma dúvida, gente? Sacerdotes. Para quem que é esse mandamento? Este mandamento é para vós. Para quem que é, gente? Para quem que é essa questão de dízimo, gente? Para quem que é essa cobrança que Deus faz? Sacerdotes, liderança, os vagabundos que têm roubado você a vida inteira, te dizendo que é uma ordenança do Senhor. É uma ordenança do Senhor, com certeza, mas dá uma olhada aqui para quem que é. Esses vagabundos ensinaram desse jeito aqui, olha isso. Eles ensinaram para você desse jeito? Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para quem? Para o povo que está roubando a Deus? Não, é para vós. Se não ouvides, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição. Eu vou sublinhar isso aqui, para que você nunca mais se esqueça de que um dia Deus, através de uma porcaria de um ser humano, de barro, comedor de arroz e feijão como eu, explicou isso claramente para você. Enviarei a maldição contra vós. E olha aqui, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ou seja, Deus não transforma uma maldição em bênção? Pois é, aqui, para essa raça aqui de vagabundos, Deus vai transformar as bênçãos em maldição. Você está vendo aqui? Eu estou lendo só. As vossas bênçãos. Enviarei a maldição contra vós, tá bom? Para você que, assim como eu, tá? Acreditou a vida toda que você quer o mandamento do Senhor para nós. Não. Diz-me a fidelidade ao Senhor. Esqueça essa balela, essa mentira de Satanás que estão ensinando faz tempo para manter carro, para manter casa, para manter propriedades particulares, para manter os seus pequenos reinos que vão ficar tudo aí, vai tudo ser queimado pelo fogo, tá bom? Cuidado. Enganaram você e a mim também, a vida toda. Eu também acreditei assim a vida toda, gente. Só que de uns anos pra cá, Deus me incentivou a estar lendo de verdade a Bíblia, a estar estudando de verdade. Deus começou a me mostrar essas verdades. Quando eu li isso aqui, sinceramente, quando eu vi isso aqui a primeira vez, que eu já tinha lido a Bíblia, né? E aí, mas quando você lê, por isso que a palavra de Deus fala, gente, as coisas de Deus só se discerne em espírito, somente aqueles que são de fato espirituais vão discernir as coisas. Quando eu li isso aqui a primeira vez, que o Espírito de Deus me abriu os olhos, que caiu as escamas dos meus olhos, escamas da religiosidade, de tudo que era de errado, de propósito me ensinado. Quando eu aqui, agora, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Eu falei, desgraçado, meu Deus, que raiva que me deu. Eu fiquei com ódio no coração de a vida, ó, tô até me arrepiando agora, misericórdia.
que com ódio, gente, da vida toda ter sido enganado. Tem gente que ensina isso aqui sem sabedoria e diz que realmente, né, é pro Senhor e tal, mas só que ele ensina lá o 3:10. Eu vou mostrar ali o 3:10 também. Mas olha aqui o que diz o capítulo anterior. Para quem que é, gente, esse mandamento? É para mim? É para você? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Porque eles estavam oferecendo coisas imundas, animais coxos, animais tudo estrupiado para Deus como oferta, achando que Deus era um velhinho que não ia se ligar, que estava fazendo falcatrua, inclusive roubando do povo. Amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso, não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco. Eu já falei uma vez, assim, que eu conseguiria mostrar para alguém Deus falando que ia jogar cocô na cara do sacerdote, cocô na cara dos homens fraudulentos. Alguma dúvida disso, gente? Eis que reprovarei a vossa semente. E o quê? Por favor, você que tem hombridade e humildade para ler você mesmo isso aqui, leia para você nunca mais se esquecer. Sobre os vossos rostos. Alguma dúvida, gente? Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Pelo amor de Deus, meu querido, minha querida, você continuar ainda dizimando ainda, achando que é o mandamento do Senhor para você, depois de você ler isso aqui, olha, só se você quiser continuar na cegueira mesmo e você quiser jogar dinheiro fora, porque você já podia ter comprado o seu sofá, já podia ter comprado o seu carro. Deus não quer dinheiro seu não, meu querido. O dinheiro que você tem sido abençoado da parte de Deus, você pode abençoar uma pessoa na rua, sabe, um catador de lixo, sabe, uma pessoa que está precisando, fazer uma compra para alguém, faz isso é obra de Deus. Visitar o órfão, a viúva, assistir alguém que está necessitado, isso é a obra de Deus, não é construir templos maiores não. Cuidado com essa blasfêmia toda que tem sido ensinado como se fosse a vontade de Deus, e não é. Aqui eu estou dizendo aqui, estou mostrando Deus dizendo que vai jogar cocô. Que esterco é o quê? Esterco é adubo. Não, esterco é cocô, tá bom? Fala bem claramente para você entender. Esterco espalharei cocô. Vamos trocar aqui um pouquinho só. Sobre os vossos rostos. O esterco das vossas festas solenes. Aí é que eu falo, gente. Tá cheio de igreja festejando. A festa, eu não sei o que, festa disso, festa daquilo outro. Parece que, assim, nós estamos no país, realmente, né? Infelizmente, nós estamos no país das festas, né? Por isso, talvez Deus mande uma perseguição um pouco mais severa para cá, porque todos os outros países já tiveram o seu tempo de perseguição e ainda estão, e o Brasil vive na festa, na cerveja, mulherada, futebol, inclusive o crente fazendo festa junina, né? E por aí vai. Então aqui, as vossas festas solenes, sabe, uma solenidade, é tanto congresso, é tanta reunião para encher linguiça que o evangelho verdadeiro não está sendo pregado há anos. Deus vai fulminar essa gente toda. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Jesus está voltando de fato e vai todo mundo para o quinto dos infernos. Olha o que está falando aqui. O esterco das vossas festas solenes. Vamos fazer uma festa ao Senhor. Deus não quer festa não, meu Deus do céu. Deus quer que o perdido seja salvo. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Quem foi que enviou? Ele. Para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome.
A lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Vai lendo, tá? Porque isso aqui eu já li algumas vezes. Seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Você tem visto a igreja atual, querida, a Madonna e a Madão, tirar da iniquidade, converter da iniquidade a muitos? Ou tem visto o pessoal fazer festa para chamar gente para dentro da igreja? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Entendeu por que muitas das vezes as pessoas seguem pessoas que estão sendo usadas por Satanás? As pessoas não leem lá Mateus 24, sabendo que vem muitos falsos profetas, e eles se aproveitam disso porque Satanás sabe que está escrito isso aqui. E o povo lê, não, tem que seguir o sacerdote. Você está seguindo Satanás, meu querido. Você não tem noção de que você está seguindo demônios, disfarçados de crente, disfarçados de servo de Deus, tá? Mas vós vos desviaste. Poxa vida, eu queria não ter lido isso aqui, tá? Eu queria não ter razão. Sinceramente, queria não ter razão agora não. Para você não estar de queixo caído aí também, igual você tá. Mas vós vos desviaste. Tá falando isso aqui de quem, amados? Ei, queridões, sacerdote, liderança, do caminho. A muitos fizeste o quê? Puxa vida. Você entendeu? Quem segue doutrina de dízimo, de vagabundo que está precisando de dinheiro, estão caindo em tropeço, amados. Estão deixando de pagar suas contas, honrando com seus compromissos e dando dinheiro para essa vagabundagem toda aqui. Ó, fizeste tropeçar na lei. Corrompeste a aliança de Levi. Você entendeu por que veio a maldição? Você entendeu por que é que tem uma maldição para quem diz: mas minha mãe sempre foi dizimista, Deus sempre abençoou, sempre honrou. A sua mãe era inocente, querida, a minha também era. Eu falo com alegria e com tristeza ao mesmo tempo, porque ela não conhecia isso que eu estou conhecendo agora. Tá bom? Você entendeu agora porque diz que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne? É por isso o Espírito Santo está desvendando essas coisas, meu querido, abertamente, para que o povo não seja mais enganado. Aqui, ó. Preste aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. Poxa vida, eu não queria ter lido isso para você agora. Vos fiz desprezíveis. Poxa vida, desprezíveis. Quem? Quem desprezíveis? Quem desprezíveis? Quem desprezíveis? E aqui, ó. Indignos diante de todo o povo. Aí presta bem atenção. O povo está seguindo um monte de vagabundos que está pedindo dinheiro. Deus está dizendo que esses camaradas são indignos diante de todo o povo, e o povo continua seguindo. Onde é que isso vai dar? Inferno, tá bom, gente? Inferno. Diante de todo o povo. Visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Acepção de pessoas na lei. Você já reparou que algumas igrejas, quando a pessoa dá um dízimo gordinho, ela é um pouquinho mais bem tratada? Quando o camarada chega com um carro bacana numa certa igreja, eu não estou exagerando não, você sabe que acontece isso. Quando chega com um carro um pouco mais bacana na igreja, ele, meu irmão, que benção, meu irmão, ele é adulado, ele é bajulado. Por quê? A cifra ali é grande, querido. O dízimo ali vai ser bacaninha, entendeu? Aqui, ó. Não temos nós todos um mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque agimos aleivosamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança do nosso Pai, dos nossos pais.
Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Preciso explicar isso? Não, né? Porque Judá profanou o santuário do Senhor. O que tem acontecido atualmente, tá bom? Aconteceu e tem acontecido ao longo dos anos. O qual ele ama. E se casou com a filha de Deus estranho. Já ouviu falar sobre Jezabel? Já ouviu? Aqui, tá vendo aqui, ó? Ele ama quem? O santuário. Mas aí, você entendeu por que Jesus morreu na cruz e nos tornou santuário dele? Nos tornou morada dele, casa dele? Por causa exatamente disso, que eles profanaram o santuário. E aí, fizeram alianças, se casaram com deuses estranhos. E Deus olhou aquilo e falou, não, eu vou mudar isso aí. Eu vou desprender daquele solo ali que eles falaram, as orações, Deus vai ouvir as orações feitas aqui nesse lugar, taraná, taraná. Você entendeu que isso tudo é proposital? Para que você fique preso a um lugar e não agarrado à misericórdia e abraçado à graça que foi conquistada na cruz de Cristo, pelo sacrifício dele, pelas suas pisaduras, fomos sarados, está escrito, com a filha de Deus estranhos. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Alguma dúvida, gente? O que vela e o que responde. E o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais. Poxa vida, eu queria não ter lido isso aqui para você. Ele não olha mais para a oferta, nem... Poxa vida, eu não queria não ter lido isso aqui para você acordasse tão rápido assim, subitamente. Nem aceitará. Estou inventando isso, gente, ou estou lendo? Eu acho que eu estou lendo, né? Com prazer da vossa mão. Alguma dúvida? Sou eu que estou inventando isso? Comecei aqui dizendo para quem que era. Para quem que era esse mandamento, tá bom? Para quem é? Para quem é que Deus está mandando isso? Para quem são os falcatruas, vagabundos espirituais? Que Deus está dizendo aqui, ó, vai jogar cocô nos rostos dele. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, esterco sobre os vossos rostos. Deus dizendo, eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Já leram isso aqui na nossa igreja? Ensinaram o dízimo assim? Ensinaram? Ensinaram para você assim? Não, né? Pois é, eu já sei sobre isso aqui há anos. E ninguém vai ensinar você assim. Ninguém. A sua igreja não vai te ensinar assim. Sabe por quê? Eles não querem perder a receita. Não querem perder o dinheiro que você leva. Esse dinheiro é seu. Deus te deu saúde para você conquistar ele, trabalhar e cuidar das suas coisas, cuidar da sua vida. E também ajudar a quem você puder ajudar. É para isso que serve a oferta, né? A oferta alçada. Que é segundo você propôs no seu coração. Tá bom? Está lá no Novo Testamento. Eu não vou ler agora, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E eu sei que você está entendendo muito bem, que eu estou explicando bem claramente. Agora vamos passar um pouquinho para frente aqui, rapidinho. Agora vamos passar por 3 aqui, rapidinho, para você entender, tá? O que foi ensinado para mim a vida toda e você também. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem? Porque ele será como fogo do ourives. Isso aqui eu já tenho falado há muito tempo, gente. Ó. O Sabão já tem ensinado isso faz tempo. Não se fala sobre isso. Só querem falar sobre 3:10. 3:10 que é o que dá dinheiro, né? Sobre o sabão lavandeiro.
Fogo do ourives. Sabe o que é o fogo do ourives? Sabe aquele camarada que faz a sua aliança de ouro, o seu pingente de ouro, o seu cordãozinho de ouro? Para fazer aquilo ali, dar aquele formato, precisa de um fogo. O fogo é incandescente a não sei quantos mil graus Celsius, para que aquele ouro derreta, tá bom? E possa dar aquele formato ali. Isso é o fogo do ourives, tá bom? Ou seja, vai queimar tudo até dar o formato que ele quiser. Falaram isso aí sobre o dízimo? Ensinaram o dízimo assim para você, irmãozinho, irmãzinha? É como sabão do lavandeiro, dos lavandeiros. Ou seja, vai... Assim, eu vou dizer, vou inventar uma palavra, vai esclarecer, que não quer dizer nesse sentido, mas vai branquear, vai clarear de uma forma sobrenatural, sabe o que? A casa de dentro para fora. É isso que o sabão do lavandeiro faz. O sabão do lavandeiro deixa branco ao extremo. E se vai deixar branco ao extremo a casa de dentro para fora, se eu mostrei aqui na palavra escrito que é o sacerdote, que é o vagabundo, que tem roubado o povo, e que Deus falou que vai jogar esterco, cocô na cara dele, você acha que vai sobrar alguma coisa? De dentro para fora da casa? Você entendeu por que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos? E porfiar e por entrar pela porta estreita, porque muitos são os que não o encontram. Entendeu agora? E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Lembra lá que tinha uma aliança com a tribo de Levi? Você conhece alguém da tribo de Levi aí, gente? Pergunta pro seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda. Se nenhum dos dois for da tribo de Levi, você só continua dando seu dízimo se você quiser, tá bom? Aí é com você. E os refinará como o ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Depois como? Depois dele ter feito tudo isso, aí você vai trazer a oferta em justiça. As ofertas têm sido em justiça, gente, hein? E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Tá igual aos primeiros anos? É assim que tem sido? Ou ensinaram para você a doutrina do dízimo? E chegar-me-ei a voz para juízo. Para quê? Ai, vinde, bendito meu Pai, que eu vou fazer um carinho na cabeça de você. Não, para juízo. Juízo. Você entendeu por que o sacerdote às vezes fica bem feliz quando está lá, você está trazendo seu dízimo? É isso aí, amém, aleluia, irmão. Está sendo fiel ao Senhor. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Só um parênteses aqui, feiticeiros também são os feiticeiros gospel, tá, gente? Que fazem feitiçaria gospel, macumba gospel. E quanto os adúlteros, o que são os adúlteros? Que se prostituíram, que se voltaram, abandonaram a palavra de Deus de verdade, inclusive estão usando ela para adulterar com outros deuses, como eu já li ali nesse texto anterior ali, tá? Contra os que juram falsamente, sabe? Creia no que sai desse altar. O que sai desse altar é verdadeiro. Aleluia. Cuidado, gente. Contra os que defraudam. Poxa vida. Deixa eu explicar para vocês, tá bom? Isso aqui eu quero falar bem pausadamente. Eu já tenho ensinado isso faz anos. E não ensino na igreja de propósito. Nas igrejas de propósito. Minha mãe era diarista, trabalhava em casa de família a semana toda, vinha para casa cansado no final de semana. Talvez a sua mãe ou seu parente trabalhe de faxineira e não há nenhum demérito nisso também, tá? Dê glória a Deus, porque essa pessoa precisa ser honrada. O que é a diarista? É um trabalhador, é uma pessoa que se esforça, tá ali, ó, na labuta para pagar suas continhas, para pegar o seu dinheirinho lá suado, literalmente suado, gente, porque muitas das vezes essa pessoa tem que engolir sapo e tudo que é tipo de bicho para trazer um dinheirinho suado para casa. Aqui, ó, olha o que esse texto está dizendo: adúlteros contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu
Isso eu sempre expliquei, mas parece que até que eu sou maluco de dizer isso, sendo que todo mundo foi ensinado, assim como eu, a dar o dízimo, não é? O que Deus está dizendo aqui? Em seu salário, gente. Eu estou inventando essa palavra? Eu estou lendo aqui para você. Então vou ler de novo para você entender bem claramente. Você só dá o dízimo depois disso aqui se você quiser, tá? Se o dízimo vai ser para o catador de lixo, vai ser para quem está precisando de uma compra dentro de casa, ó. Contra os que defraudam o diarista. O diarista é um trabalhador, gente. Trabalhador honesto. Esses vagabundos, né, estão pedindo dinheiro de trabalhador honesto para que eles vivam regaladamente. Em seu salário. E a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu o que é a obra de Deus? Aqui, ó. E a viúva e o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro. Sabe? Lembra do bom samaritano? Então, bom samaritano, né? Passou sacerdote, passou não sei o que, aí o samaritano ajudou lá. O cara que, para ele, seria um estrangeiro, né? Então, quando você está procurando fazer bem a essas pessoas aqui, ó, a viúva, o órfão, pessoas que precisam, tá bom? Ao estrangeiro também. Isso é seu dízimo, isso é sua oferta ao Senhor. Isso é fazer a obra de Deus. Então, a gente aprendeu aqui que Deus não aceita, tá? Eu já tenho ensinado isso faz anos. Deus não aceita o quê? Que você defraude. Eu vou trocar só um pouquinho essa palavra aqui para você entender. O salário, aqui ó, em seu salário. Eu vou trocar diarista só por trabalhador, tá? Aí sei que vai aparecer aqueles, né? Ai daquele que trocar um tio honesto. Por favor, seja maduro, pelo amor de Deus, tá? O trabalhador. Quem é a diarista, né? Trabalhador. Ai daqueles que defraudam o salário do trabalhador. E o que essa gente tem feito esses anos todos? Eu estou ensinando alguma coisa anormal, alguma coisa diabólica. Eu estou ensinando alguma blasfêmia. E eu vou te fazer uma pergunta. Na sua igreja tem sido ensinado isso esses anos todos? Não? Então cuidado, tá bom? Você pode estar sob maldição. Eu estou falando isso literalmente, tá bom? Porque a ideia é essa daqui, tá bom? É isso aqui, ó. Defraudar o salário de um trabalhador. Você é trabalhador? Você é trabalhadora? Então estão defraudando o seu salário. Estão pedindo dinheiro de órfão e de viúva, literalmente, em vez de ajudar eles, e do estrangeiro também. Aqui, ó. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Esses homens perderam o temor. São usados por Satanás, tá bom? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Porque ainda tem a longanimidade de Deus, né? Ainda está deixando essa raça ainda aí, para cada vez mais a condenação fique mais ainda sobre eles. Preste atenção quando eu falo sobre a desobediência e por que tem maldição sobre essa questão de dízimo e de dinheiro aqui, ó. Está escrito bem claramente. Lembra que eu falei aqui, ó, salário, fala claramente, defraudar o salário de um trabalhador. É diarista, né? Está escrito aqui. Desde os dias dos vossos pais, vos o quê? Desviaste dos meus estatutos, entendeu? Deus tinha feito uma aliança com Levi, com a tribo de Levi, mas esses vagabundos se desviaram. E aí eles estão cobrando dinheiro do povo, dizendo que é Deus que está mandando. Você entendeu agora? E não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí você lembra que essa passagem aqui já foi ensinada para nós como se fosse nós roubando a Deus. Olha só, que sem vergonhas, que safados que fizeram isso com a gente. Olha aqui, ó. Aí lembra, esse versículo sempre foi falado, desde criança para mim, isoladamente aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição. Gente, estou inventando isso, gente? Ou estou lendo aqui? Você já prestou atenção nisso? Eu sei disso faz anos. Há anos eu falo sobre isso aqui. Só que não ensino isso aí para você. E você também não lê a Bíblia com atenção, buscando a Deus como deveria, senão Deus já teria mostrado isso para você. Tá bom? Vamos de novo? Roubará o homem a Deus? Essa conversa aqui, amados e amadas, é uma conversa de sacerdotes, de liderança com Deus, e não
Deus com o povo. Entendeu? Eles inverteram tudo. Satanás fez isso com seus ministros, inverteram e jogaram esse fardo sobre o povo para tirar um pouco e aliviar, pelo menos na mente deles, a condenação que eles sabem que estão sobre eles. Roubará o homem a Deus? Eles ainda são sarcásticos ainda de falar, olha só, que abusados e sarcásticos. Por isso que não tem, muitas das vezes, salvação para uma gente assim. Já tem a mente cauterizada. Ainda são assim, audazes ainda de dizer assim, para Deus, olha aqui, eles dizem para Deus, foram para Deus isso aqui que disseram. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais. Deus respondendo, tá bom? Isso é uma conversa, entenda, isso é uma conversa de sacerdote com Deus. Deus respondendo, todavia vós me roubais, Deus afirmando, e dizeis, em que te roubamos? Deus ainda falou assim, como é que você tem a coragem de dizer no que nós estamos te roubando, se eu estou vendo vocês roubando, tá? Aí Deus dizendo aqui, ó, nos dízimos e nas ofertas. Alguma dúvida, gente? Bem explicadinho até aqui. Eu não perdi meu tempo ensinando isso para você? Acredito que não, né? Vai começar a economizar um pouquinho mais de dinheiro agora e usar da forma certa, é isso? Ajudar quem realmente precisa? Tá bom. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Alguma dúvida? Aqui, ó. Sim, toda esta nação. Está roubando de quem? A mim me roubais. Deus respondendo para esses vagabundos. Para esses... Nossa, desculpa, eu já vou falar aquela palavra cocô lá atrás, mas de uma forma diferente. Ia ser um pouco esdrúxulo, né? Mas eu fico revoltado com esse tipo de coisa, meus amados, porque eu já sei disso há muitos anos, tá bom? E muitas das vezes quando eu tentei ensinar isso aí, falaram que não, você está viajando, está errando, porque diz o meu mandamento do Senhor. É um mandamento do Senhor, com certeza é. Você viu como é que eu mostrei aqui, escrito na palavra, como é que é o mandamento do Senhor, para quem que é esse mandamento do Senhor e por que é. Aqui, deixa eu até voltar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Sabe por quê? Desde os dias dos vossos pais, os desviastes dos meus estatutos, ou seja, foram desobedientes desde a geração dos pais deles. Por isso Deus estabeleceu esse conceito. E por isso existe a questão do devorador. Tá bom? Eu não queria alongar demais esse vídeo não, mas eu acho que vou ter que fazer isso. Aqui. Desviaste dos meus estatutos e não os guardaste, tornai para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havíamos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Deus respondendo para essa camada de cachorro safado. E dizeis, em que te roubamos? No dízimos nas ofertas. Deus falando, tá bom? Com maldição. Tem maldição, gente? Tem, professor. Tem maldição. Tem, senhor. Você entendeu agora? Porque que muitas das vezes, mesmo sendo fiel como você acha no seu coração, falta as coisas para você? Você acha que você está sendo fiel, né? Muitas vezes você esteve em dificuldade, deixou de pagar até uma conta de luz, como eu já fiz muitas vezes na minha vida, com falta de sabedoria total, botando minha família em risco por causa dessa cambada de vagabundo, cachorro, safado, ordinário, que ensinaram para mim errado isso aí, tá bom? Com maldição seus amaldiçoados, porque a mim me roubais, gente. Poxa vida. Misericórdia. Acorda, povo, pelo amor de Deus. Sim, toda essa nação. Aí, vamos pro 10? Eu gosto de ler. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Eu gosto muito de ler. Nossa, eu gosto muito de ler. Jesus Cristo me ajuda a trazer. Malaquias 3:10, não é isso? Bom, eu já estou aqui há meia hora te explicando, há meia hora, 35 minutos mais precisamente, explicando tudo que tem antes desse 3:10, tá bom? Entendeu bem? Eu fico feliz de conseguir fazer isso aí, porque não fazem isso nos microfones, tá bom? Infelizmente, eu falo com tristeza isso, mas não tem sido ensinado assim. E perceba que é até uma forma burra de ensinar o evangelho, tá bom? É uma forma avarenta, você vê que é uma coisa satânica mesmo, porque se a igreja ensinasse simplesmente a liderança, né, ensinar simplesmente como está escrito lá no livro de
esqueci o nome, qual livro agora, mas está no Novo Testamento, né, de trazer as ofertas, mas é voluntária, segundo o que você propôs no seu coração. Se ensinar a verdade desse jeito, a igreja ela seria muito mais rica do que ela é hoje. Hoje a igreja mais rica do mundo é o Vaticano. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o Vaticano. Eles têm posse de ouro, riquezas, pedras preciosas, bens materiais, obras de arte e tudo mais. A igreja do Senhor Jesus seria muito mais rica financeiramente falando. Você acha que teria missionário passando dificuldade em campo missionário, aqueles que têm um coração sincero, não os vagabundos que ficam vivendo também da oferta dos outros? Você acha que teria missionário em dificuldade, gente? Não teria, gente. Não teria, irmãos. Não teria, irmãos. Não teria. Se a palavra de Deus fosse praticada do jeito certo. Você tem que trazer a oferta segundo Deus propõe no seu coração. Por exemplo, e se chegar um mês que Deus propuser no seu coração, você dá todo o seu salário? Ah, não, mas eu tenho que dar 10%. Não, que isso, Senhor? Porque, né? Deus não ia me pedir isso tudo, sabendo que eu tenho conta para pagar. Ué, então quer dizer que você tem a miserabilidade no seu coração de dar lá os 10% que você acha que está sendo fiel ao Senhor. Já te mostrei que você não está sendo fiel ao Senhor. Se é o Senhor, não é o verdadeiro, você sabe disso. Eu expliquei bem claramente até agora. E aí, se Deus pedir os seus 90%, ficar só com 10%. Se você é um grande empresário, talvez você consiga subsistir durante um mês com os seus 10%. Né? Agora, se você for uma pessoa normal como eu, que batalha todos os dias para trabalhar e ganha o seu salário normal, vai ter uma certa dificuldadezinha. Você entendeu por que eles lançam também campanhas? Olha, isso é só para quem crê, vai dar tanto, eu quero 10 pessoas com R$1.000. Meu Deus do céu, 10 pessoas com R$1.000, falam numa facilidade danada, e o povo chove de gente, agadaiada, ria à toa, dando glória a Deus, vai lá levando, os crentes foca, dando dinheiro. Vamos aqui pro 3:10. Eu gosto muito da palavra de Deus, amém, Jesus, obrigado. Trazei todo, Malaquias 3:10, hein? Já foi lido 100 bilhões e quadrilhões e quintilhões e decitilhões de vezes na sua igreja, não foi? Pois é, falaram e ensinaram desse jeito que eu ensinei até agora, até o 3:10? Não, né? Pois é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Casa do tesouro, irmãos, lá em Israel, o lugar físico ainda existe, mas a casa do tesouro não existe mais não, tá bom? Então, se quiser levar o seu dízimo lá para a casa do tesouro, vai gastar a passagem, vai jogar dinheiro na lata do lixo e vai ser um trouxa, porque eu já ensinei até agora como é que está funcionando isso. E depois fazer prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e não, se eu não vos abrir a janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador. Aí o pessoal até fala, né? Aí, viu como é que se pega crente nécio? Crente nécio se pega assim: olha, irmão, se você não der o dízimo, o devorador vai lá, vai comer o arroz. Na época do passado, realmente ele comia arroz, né? Que era a plantação, o gafanhoto ia lá e comia. Ele vai comer a sua lata de óleo. Óleo não usa não, tá bom, irmãos? O óleo é prejudicial à saúde. Vai comer sua lata de óleo. Seu filho vai ficar sem o Danone, se você não der o dízimo ao Senhor. Cuidado, tá bom, irmão? Repreenderei o devorador, que era um gafanhoto, só isso. E ele não destruirá os frutos. Destruirá o quê? Danone. Destruirá o arroz hoje? Destruirá a lata de óleo? Não. Frutos da vossa terra e a vossa vide no campo. Aonde? No campo. Não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim. Eles já ensinaram para vocês que aquele diálogo ali, Deus falando, tá? Não foi eu não estou inventando isso aqui. Ó, diz quem? Diz o Senhor. Deus está dizendo, sabe aquele diálogo lá? Em que te roubamos?
Deus está dizendo claramente aqui, ó, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vou dizer que você vê que o homem é tão sarcástico, vagabundo e sem vergonha, que ainda diz assim, ó, que temos falado contra ti? Irmãos, eu vou te falar bem sinceramente, é por isso que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, ia ter gente morrendo, caindo duro na rua aí, a torta direita toda hora. Eu ia brincar de lançar raio no lombo dos outros. Esses vagabundos, ia cair um monte de gente dura no altar. Você vê como é que a misericórdia de Deus é tão grande? Ainda bem que eu não sou Deus. Senão ia tava meio mundo aí, tudo morto, caindo duro, apodrecendo já na rua já. Tá? Ah, mas que raiva esse irmão. Ah, nossa, que ódio. Não é ódio no coração. Eu tenho sede de justiça. O que está escrito aqui, eu tenho sede de justiça, tá bom? Deus está falando uma coisa e o povo está ouvindo outra e está concordando. Gado, infelizmente, tá? O Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Deus que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurado os soberbos. Poxa vida. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha que essa raça de vagabundo tem coragem de falar para Deus. E escapam. Ou seja, eles são soberbos, são impiedosos, fazem o diabo e eles escapam. E aí? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, irmãos? E aí? Vou até continuar lendo aqui só para vocês entenderem que versículos usados fora de contexto, né, separadamente, são até usados em campanhas de oração e de jejum e tudo mais, sem o contexto certo, o povo entende errado. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Quem? Aqueles que temeram ao Senhor. Falaram frequentemente, e o Senhor os ouviu, né? E o memorial foi escrito diante dele, para os que temeram, para quem? Para os que temeram ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Vamos para um versículo agora, que já foi usado muitas vezes, você também sabe que isso é usado muitas vezes, só que você entendeu, viu que eu li tudo até agora? Aí, muitas vezes você já ouviu isso aqui, ó. Então voltareis e vereis a diferença entre quê? Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entendeu agora o contexto disso aqui? Isso aqui já foi faixa de igreja, já foi muita coisa, mas você entendeu? Em qual contexto Deus está fazendo essa diferença? Se for desobediente, se for vagabundo, se for fraudulento, se roubar o órfão e a viúva, se defraudar o salário de um trabalhador. Aqui, ó. Esses têm o quê? Maldição. Que estão seguindo quem? Deixa eu voltar a página aqui para vocês ficarem bem atentos, ó. Estão seguindo quem? Quem está seguindo, gente? Eu? Eu estou inventando isso aqui? Não. Aqui, ó. Será que eu perdi meu tempo ensinando isso aqui? A sua igreja ensina isso aí? Eu sempre falo isso. Sabe por quê? Que é para você comparar. Porque infelizmente nós estamos numa época onde o evangelho está sendo adulterado, ensinado da forma errada, e o povo está seguindo. E seguindo com sinceridade, a passos largos pro inferno, infelizmente, tá? Para quem quer o mandamento, gente? Para quem quer o dízimo, gente? Para quem? Para vós. Aí se você mostrar esse vídeo para alguém que é um vagabundo desse, ele vai
transformar isso aqui numa blasfêmia muito grande que eu falei, para que você continue dando seu dízimo. Aí é a opção sua, tá bem explicado aqui, tá bom? Mostrei inclusive que Deus vai jogar o quê? Cocô, gente, aqui ó, cocô. Espalharei esterco sobre os vossos rostos. Alguma dúvida? Acredito que não, espero que não tenha tido nenhuma dúvida, nenhum ficado, nenhum porquê, nenhum porém, nenhuma, sabe, eu estava lendo lá o livro, se não me engano, de Êxodo, né? Deixa eu ver aqui. Isso, Êxodo. E Deus me deu essa orientação. Tu vê como é que funciona a palavra de Deus, né? Talvez tenha gente aí que está sendo enganado durante anos, como eu fui também, e está precisando. Tu vê aqui, ó. Chegou na praga do gafanhoto, olha ali, ó. Gafanhotos. Aí Deus começou a tocar no meu coração para falar sobre o gafanhoto, o devorador, o diabo, né? O diabo é o que está lá com o microfone na mão, você nem sabe. E aí, viu como é que a palavra de Deus ela é viva, e assim, uma coisa que eu vejo que a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela é atemporal, irmãos, ela é atemporal. Viu que isso aqui era uma coisa dita para quem estava vivendo naquela época e para essa época agora, exatamente para essa época agora, a palavra de Deus ela é atemporal. Deus é onipresente, irmãos, ele estava no passado, está em todos os lugares, está agora e vai estar no futuro também. Ele é onisciente, sabe de tudo que está no seu coração, o que está no coração dessa gente ordinária que está enganando o povo aí. Pode deixar com a condenação para ele dizer certo. Ainda diz assim, ó, roubará o homem a Deus? Que te roubamos? Olha só que safados, que vagabundos, ainda fala em que te roubamos. Cadê? Soberbos, onde é que tá? Que Deus ainda falando aqui, ó, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Mas Deus tem muita paciência, eu já tinha fulminado essa raça de vagabunda há muito tempo. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado claro aqui. Vou fechar aqui com essa palavra aqui, ó. Que juram falsamente contra os que defraudam o diarista em seu salário. Alguma dúvida? Defrauda o salário de um trabalhador, gente. Essa gente aí está fazendo exatamente isso, defraudando o salário de trabalhador. Deus não quer o seu dízimo, Deus quer que você seja convertido, que você seja salvo, que você ajude o órfão e a viúva. Você ajude o órfão e a viúva, e até, amados, o estrangeiro, até o estranho, tá bom? Até o estranho. Você, como servo, uma serva de Deus, você deve ajudar essa pessoa. Se você serve a Deus de verdade, se você não é apegado a mamon, se você não é orientado por mamon, se você não é doutrinado por mamon, tá bom? Se você não é fixado por dinheiro. E na matemática de Deus, quanto mais você se doa, mais você é abençoado. Entenda isso, tá? Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha sido bem explicado. Se você quiser, não é obrigado, tá bom? Não precisa deixar like, que eu não quero like, não estou pedindo like de ninguém. Se quiser compartilhar essa palavra com alguém que ainda entende errado a questão do dízimo, que ainda entende errado a questão de oferta, que não sabe que está sendo roubado, que está sendo roubada, passe essa palavra adiante, o evangelho do reino, meus irmãos, meus amados. Eu faço um apelo aqui, tá? Precisamos parar de atrasar a volta de Jesus. Um dos sinais seria o evangelho do reino ser pregado. Estão pregando um monte de bobagem, um monte de coisa aí, enchendo o povo de caraminhola, fazendo showzinho dentro de igreja, fazendo festança dentro de igreja, fazendo a festa de não sei o que, festa de não sei o que lá. É um povo que faz tanta festa. Eu quero só ver se quando o inferno estiver quente, igual o ramo pulando na frigideira, vocês vão fazer festa também sentindo calorzinho, tá bom? Irmãos, vamos ficar atentos. O tempo está chegando. Temos que ficar atentos, temos que buscar Deus, buscar a palavra de Deus. Não podemos perder tempo com heresias, não podemos perder tempo com falsos profetas, com falsos líderes, com gente ordinária que está enganando o povo.
Tem que se levantar um povo diferente, que conhece, que entende, que vê a palavra de Deus como ela é, para desnudar o mal diante do povo, para que o povo acorde, para que o povo siga Jesus e não esses falsos líderes, tá bom? Só terminando aqui, rapidinho, para você entender, você que deu o dízimo a vida toda e dá a vida toda como eu, tá bom? Parei já faz alguns anos, porque Deus me mostrou pela misericórdia dele há alguns anos. Esse entendimento não foi simplesmente vendo videozinho, não sei o que, não. Muitas vezes, Deus sabe, orando de madrugada, chorando, buscando a palavra de Deus, Deus foi me mostrando pela misericórdia dele aqui, ó. Para quem que é, gente, esse mandamento, tá? Agora, ó, por favor, não se esqueça disso. Sacerdote. Este mandamento é para vós. Ah, mas o dízimo é um mandamento do Senhor. Com certeza é. Para quem que é? Está escrito aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida.